Queridos irmãos e alunos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Ezequiel e hoje nós daremos início a mais uma disciplina do nosso seminário teológico Estepágio, na Nação Madureira, no campo Cadepa, presidido pelo nosso querido pastor-presidente, pastor Dr. Francisco Xavier Evangelista. E hoje nós estaremos estudando uma das matérias que são de suma importância para o estudo do nosso seminário teológico e para o crescimento e a desenvoltura ministerial dos irmãos, qual seja tipologia bíblica. Tá, vou aproximar aqui para que os irmãos consigam ver. Estudaremos hoje tipologia bíblica, irmãos. E, como de costume, antes de iniciarmos, eu gostaria de introduzir para os irmãos qual será o nosso ensino, tá? A matéria de tipologia bíblica, diferente das demais matérias, ela é uma matéria de suma importância para o nosso estudo, não apenas pelo seu conteúdo, mas por aquilo que ela representa, tá? Porque o subtítulo do nosso livro vai falar sobre tipos no Antigo Testamento e antítipos no Novo Testamento. Ah, o que seria isso? Não é nenhum bicho de sete cabeças, meus irmãos. Nós vamos entender com calma o que significa os tipos bíblicos e o que significam os antítipos bíblicos, tá? Vamos entender que os tipos no Antigo Testamento são profecias, promessas, e os antítipos no Novo Testamento são cumprimentos dessas profecias e promessas, e por fim, nós vamos estudar com calma cada um deles e entenderemos. Tranquilos? Então vamos lá. Vamos partir para o capítulo 1, tá, irmãos? No capítulo 1, nós vamos estudar alguns aspectos interessantes e eu convido aqui os irmãos a abrir os seus livros a partir da página 18, já pulando um pouquinho essa parte introdutória, que a partir da página 18 nós vamos entender um pouquinho sobre a tipologia panorâmica, tá? O que seria a tipologia panorâmica? Nós vamos fazer todo um aparato do que é a tipologia, onde a tipologia se enquadra, o porquê que estudamos tipologia e onde a tipologia se aplica dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? E eu separei no capítulo 1 alguns aspectos muito interessantes e importantes para o nosso estudo, quais sejam eles os tipos de calvários, tabernáculos, os 4 véus, os metais, as peças do tabernáculo, a Páscoa e as festas, sejam elas as primícias ou a festa de Pentecostes, tá? Então vamos com calma por parte para a gente entender. Vamos começar, irmãos, pelos tipos de calvário, tá? A partir da página 18, nós vamos ver aí os tipos de calvário. Vamos ver a tipologia do calvário, representando aí o que no futuro seria a morte de Cristo e posteriormente a sua ressurreição. Nós podemos ver, irmãos, o Calvário, a qual foi utilizado como o local do sacrifício de Jesus, representado na Bíblia Sagrada em vários aspectos e em vários momentos. Entre eles, nós podemos ver no Antigo Testamento que Deus ele sempre teve um cuidado e o zelo com a sua palavra, e em todos os momentos nós vemos que Cristo ele é representado dentro da Bíblia, seja de forma tipológica, seja de forma antipológica, ou seja, ele mesmo falando no Novo Testamento, nos Evangelhos, por fim. Observando os tipos de calvários, nós vemos que no livro do Gênesis já existia ali uma tipologia, uma representação do Calvário. E onde que seria essa representação? Nós podemos ver, entre outros aspectos, na roupagem de Adão e Eva. Como assim na roupagem de Adão e Eva? No momento em que eles pecaram e que eles reconheceram ali a sua nudez, eles automaticamente perceberam que não estavam vestidos e estavam nus perante a presença de Deus. Com isso, irmãos, onde que encontramos aí a tipologia do Calvário nesse momento? Nós vemos que para que a roupagem de Adão e Eva viesse a existir, teve que acontecer a morte de um animal. Com isso, com o sacrifício desse animal, nós vemos que Adão e Eva tiveram ali as suas vestimentas, ou seja, tiveram a sua nudez, a sua vergonha, em forma metafórica, né? Podemos assim dizer que o seu pecado ali é perdoado. E com isso remete diretamente ao Calvário, à cruz de Cristo, que para que nós, igreja, tivéssemos a nossa nudez escondida, o nosso pecado perdoado,
teve a necessidade de haver o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Pois bem, nós vemos também, ainda dentro de tipos de Calvário, outras representações tipológicas do próprio de Cristo Jesus. Entre eles, irmãos, um tipo de Calvário seria o momento em que Abraão vai sacrificar Isaac no Monte Moriá. Perceba, irmãos, que dentro dessa representação nós conseguimos ver duas tipologias bíblicas. A primeira delas, Isaac como o filho único, ali, o filho da promessa, né, melhor dizendo, o filho da promessa, sendo sacrificado. E a segunda tipologia seria o carneiro ali que Deus providenciou após ordenar que Abraão não viesse a matar o seu filho. Ou seja, perceba, irmãos, a conexão que existe entre esses textos e perceba a conexão que há entre Isaac e o cordeiro. Isaac representando o filho único, representando de forma antipológica Cristo na cruz, que como único filho de Deus seria sacrificado como um sacrifício puro. E o cordeiro, ele vai representar o livramento que a igreja teve. Ou seja, nós não precisamos ser sacrificados, nós não precisamos morrer, porque Cristo ele já remiu os nossos pecados. No Calvário, Cristo assumiu a nossa culpa e, tornando-se culpado dos nossos atos, ele assumiu todas as nossas dívidas. Então, por isso, encontramos essas duas tipologias, tá, irmãos? Outra também que nós podemos encontrar na página 19, irmãos, seria o Cordeiro Pascual. Nós vamos ver mais à frente sobre a festa da Páscoa, ali no ponto 6, mas rapidamente falando sobre o Cordeiro Pascual, que no momento em que o sangue foi aspergido ali nos umbraus das portas, todas as famílias tiveram seu primogênito poupado da morte. Ou seja, foram poupados através do sacrifício de um cordeiro esse que foi imolado e teve seu sangue derramado, fazendo ali uma tipologia a Cristo, que teria o seu sangue derramado como um cordeiro, tá, irmãos? Encontramos também uma outra bem interessante, que está ali no livro de Números, capítulo 17, versículo 8. Peço que os irmãos abram aí as suas Bíblias, e nós vamos ler compassadamente. Livro de Números, capítulo de número 17, versículo de número 8. E diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos, e dera amêndoas. Bom, você deve estar se perguntando, tá bom, professor, mas o que isso tem a ver com uma tipologia bíblica? Tem tudo a ver. Porque vamos lá, o florescer da vara de Arão, perceba que o texto ele é enfático em dizer que no dia seguinte Moisés foi até lá e olhou a vara de Arão que estava florescendo, não havia ninguém ali por perto vendo a vara florescer. Mas a vara floresceu, ou seja, ela se transformou. E quando Moisés, naquela manhã, ele foi olhar ali como estava a situação, a vara estava florescida, fazendo, irmãos, uma tipologia à ressurreição de Cristo. Ninguém viu como aconteceu, mas aconteceu. Cristo ressuscitou. E assim como Moisés foi olhar para ver se a vara estava ou não florescida, as mulheres ali em João capítulo 20, nós vemos também em Lucas capítulo 23, versículo 24, ali, as mulheres indo ao sepulcro viram uma pedra removida. E aqueles que ela procuraram não estavam mais lá, porque Cristo já havia ressuscitado. Então nós encontramos aí mais uma tipologia e vemos que Deus, nas entrelinhas da história, ele sempre mostrou que Cristo estava lá. Ou seja, de uma forma tipificada e que mais à frente no Novo Testamento cumpriria-se essa promessa. Tá bom? Pois bem, vamos continuar. Vamos agora, irmãos, para a página de número 25. Nós vamos entender também, ainda falando sobre essa tipologia panorâmica, sobre os véus do templo, né? Os véus da tenda. E qual a sua representação? Logo mais também nós veremos sobre os metais, tá? Haviam 4 véus, irmãos.
e sendo eles de púrpura, de carmesim, de linho branco e linho azul. O véu de púrpura, irmãos, ele representava a realeza, tá? Ele apontava para o evangelho segundo escreveu Mateus. Porque, entenda, já estudamos isso em outro momento, mas Mateus, ele escreve Jesus como sendo o rei dos judeus, ou seja, ele mostra o lado real de Jesus. Então, o véu de púrpura representava, era uma tipologia apontando para o Messias, para aquele que era real, aquele que viria. Ou seja, nós vamos ver o antítipo dessa tipologia se cumprindo no evangelho segundo escreveu Mateus. Quando ele escreve apontando Jesus como sendo o rei dos judeus, ele está dizendo: olha, esse Messias que veio, que morreu, ressuscitou, ele é o filho de Deus. Ele é o rei dos judeus, ele é o rei verdadeiro. Então a cortina de púrpura representava isso. O carmesim, irmãos, a cortina de carmesim representava, irmãos, ali relacionado ao sofrimento, relacionado ali a essa cor de sangue para um servo sofredor, ou seja, para um Messias que sofreria pela humanidade. Fazendo ali menção, irmãos, tipologicamente e sendo cumprido no Evangelho segundo escreveu Marcos. Porque Marcos ele vai apontar Jesus como sendo o servo de Deus, um servo perfeito que faz a vontade de Deus. É por isso que o seu livro é um pouco mais curto, mas a palavra servo ela é mais citada e também a palavra evangelho, isso mostrando a responsabilidade do servo, tá, irmãos? Então, quando olhamos a cortina de carmesim no templo, no tabernáculo, na tenda, seja onde for, nós vemos a representatividade de Cristo sendo o servo sofredor, tá? Temos também outras duas cortinas, que era a de linho branco e a azul. A de linho branco representava ali o lado humano de Cristo, né? Ou seja, apontando ali o que Lucas escreveu, apontando Jesus como sendo o filho do homem, mostrando ali o seu lado humano. E a cortina azul representava, irmãos, indicava, né, representava ali o céu, tudo que era divino, e sendo cumprido ali no Evangelho segundo escreveu João, porque João ele apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus, enquanto os demais evangelistas apresentam como rei, servo e homem, ele apresenta como Filho de Deus. Diferente dos sinóticos, ele mostra ali o lado divino, o lado glorioso, os milagres, enfim. Por isso há essa representatividade, tá, meus irmãos? Vamos continuar? Vamos agora entender sobre os metais que haviam dentro do templo, tá? E haviam alguns materiais específicos, como por exemplo o bronze, a prata, o ouro, e cada um deles tinha um significado totalmente diferente. Exemplo, o bronze, ele representava o julgamento e o juízo. Ele vai representar ali a forma como Cristo julga, como Deus, né, julga o seu povo e as nações. A prata representa o resgate, como fomos resgatados por Cristo, de onde estávamos, a nossa condição de pecado. E o ouro representa a glória de Deus. Então, até mesmo os metais que havia dentro do templo, dentro do tabernáculo, eles têm uma representatividade muito forte. Ou seja, nós vamos ver o cumprimento disso logo depois nos evangelhos, sendo representado por Cristo, pela glória de Deus, a forma como o mundo enxergava Cristo, como ele foi recebido. Então, tudo isso tem um porquê, tá, meus irmãos? Vamos entender também sobre as peças do tabernáculo. As peças do tabernáculo, elas são interessantes porque elas trazem diretamente uma representatividade tipológica de Cristo. Cada peça do tabernáculo, irmãos, ela tem uma forma peculiar de apresentar a Cristo. Então aqui a gente percebe que Cristo estava presente em toda a história, tá bom? Nós vamos começar, irmãos, sobre a bacia de cobre, porque a bacia de cobre, por ser ali, junto com o altar de bronze, um dos maiores utensílios do tabernáculo, ela representava a palavra de Deus. Ela representava a palavra de Deus porque ela era feita de espelhos, então remontando aí a ideia de que devemos nos espelhar na palavra de Deus. Então, perceba essa tipologia panorâmica, perceba como que era essa representação, tá? Nós tínhamos também, irmãos, a mesa dos pães da propiciação, nós tínhamos o candelabro, que indicava a iluminação do Espírito Santo. O candelabro, irmãos, ele iluminava dentro do tabernáculo, com isso representando
a iluminação que o Espírito Santo trazia para os nossos caminhos, tá? O altar de ouro, que representava ali a oração dos santos que era recebida por Deus. Nós temos também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmãos, como sendo a representatividade direta de Cristo, apontando ali para o testemunho de Deus, a forma como o mundo receberia a Cristo, porque quando Deus ele fala para Moisés, Moisés, eu quero restabelecer a minha aliança com o meu povo, Êxodo capítulo 19, capítulo 20, ele dá a ordenância, né, para que Moisés viesse ali a construir a arca, viesse construir o tabernáculo, dentro do tabernáculo dividisse, né, em 3 divisões, nós vamos ver isso também mais à frente, e dentre essas divisões, ele colocasse no Santo dos Santos uma arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e na tampa da arca, irmãos, havia uma tampa por nome de propiciatório, que é o que nós vamos ver também, sobre as peças do tabernáculo. O propiciatório, irmãos, ele representava o trono de Deus. E por que o propiciatório representava o trono de Deus? Porque enquanto a arca era Cristo, o propiciatório era a tampa. E ao lado da arca da aliança, dos dois lados, haviam 2 querubins, protegendo ali a presença de Deus, tá? E que presença de Deus era essa? Quando a presença de Deus se evidenciava na Arca da Aliança, ela descia em forma de fumaça, que tinha por nome Shekinah, tá? A Shekinah era a fumaça que descia sobre a tampa da Arca da Aliança, que tinha por nome propiciatório, tá? E o propiciatório representava o trono de Deus, porque era lá que a glória de Deus pousava quando descia. Tá bom? Então aqui a gente vê que enquanto a arca representava Cristo, o propiciatório representava o trono de Deus, certo? Então vamos continuar, meus irmãos. Vamos agora para a página 33 para entendermos um pouquinho sobre a Páscoa, tá? A Páscoa, irmãos, ela foi um dos eventos que mais marcou o Antigo Testamento e a história do povo de Deus, mais precisamente do povo hebreu, porque nós vemos que a Páscoa ela é uma festa que é comemorada até hoje pelos judeus como o livramento da escravidão do Egito. Porque na noite em que comemoram-se a Páscoa, eles comemoram a passagem, né, do espírito da morte que passou por cima das casas até ir ao Egito, e os primogênitos foram livrados da morte. Mas como que eles foram livrados da morte? Eles sacrificaram um cordeiro, que logo mais seria chamado de cordeiro pascual, ou seja, o cordeiro que com o seu sangue aspergido sobre as portas, o espírito da morte passava sobre a tenda, passava sobre as casas e não entrava, ou seja, os filhos, os primogênitos que estavam ali, eles não morriam, porque o sangue do cordeiro estava nas portas. E que tipologia é essa, meus irmãos? Nós vemos que logo mais o cordeiro pascual, ou seja, Cristo, ele vai morrer em uma cruz e o seu sangue, ele nos livra da morte. Ou seja, vemos o cumprimento logo mais à frente, no Novo Testamento. Então, a tipologia da Páscoa, nós vemos como antítipo dessa tipologia, Cristo, morrendo na cruz, sendo sacrificado, e o seu sangue remindo a humanidade dos pecados, tá? Ou seja, a festa da Páscoa seria a libertação do povo, né? Seria aí essa passagem, tá bom? E todo israelita, irmãos, ele era obrigado a celebrar a Páscoa, né? E por que eles eram obrigados a celebrar a Páscoa? Porque eles tinham ali o dever, né, a obrigação de pertencer à nação, e para pertencer à nação, eles tinham que ter esse cumprimento, tá? Nós vemos também, irmãos, que além da Páscoa, nós tínhamos outras festas, né? Qual seja a festa das primícias e a festa de Pentecostes. A festa da primícia, irmãos, era uma festa a qual era comemorada a primeira colheita. Onde era retirada a primeira colheita, era-se feita uma festa para comemorar. E a festa de Pentecostes, irmãos, ela era uma festa que era comemorada no 50º dia após a Páscoa. Vamos lá para a gente entender algo aqui muito interessante. Peço que os irmãos redobrem a sua atenção agora para que a gente possa entender. Vamos lá. A festa de Pentecostes, ela era comemorada no 50º dia após a Páscoa, ou seja, no dia 50 após a Páscoa, tá? Acontecia a Páscoa, 50 dias após, festa de Pentecostes, tá bom? E vamos lá.
Eu quero ler aqui com os irmãos algo muito interessante na página 47, segundo parágrafo, que diz assim: era também chamada de Festa das Sete Semanas, por ser celebrada 7 semanas após a Páscoa, ou 50º dia. Daí, o nome Pentecostes significa 50º. Festa de Pentecostes era também chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. Tá bom. Mas, por que a gente leu isso e o que isso tem a ver com o nosso estudo? Tem tudo a ver. Porque a festa de Pentecostes sempre era comemorada 50 dias após a Páscoa. Nós vemos que Cristo morreu, ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. E o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes. Agora vamos fazer a soma. Cristo morreu, ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. No 40º dia, Cristo sobe aos céus. Na festa de Pentecostes, o Espírito desce, ou seja, do dia 40º ao 50º, os discípulos buscaram o Espírito Santo. Então, buscaram por 10 dias. E o movimento pentecostal é conhecido por esse nome porque o Espírito Santo desceu no dia da festa de Pentecostes, que era o dia que era comemorado 50 dias após a Páscoa, tá bom? Então, espero que tenha sido claro nesse ponto específico, tá, irmãos? E de uma forma mais panorâmica, a gente conseguiu ver que a tipologia ela se enquadra em todos os aspectos e em todos os trâmites e em todos os momentos, nós vemos que Cristo, nas entrelinhas da história, ele estava presente e Deus, ele teve o cuidado de preservar e mostrar que o Cordeiro, ele não esteve presente apenas na cruz e nos 4 evangelhos, não, em toda a Bíblia, ou seja, de uma forma cristocêntrica, Cristo está ali, mesmo que seja representado de uma forma tipológica, seja por uma festa, seja por um cordeiro, seja por véus no templo, seja por um tabernáculo ou por uma arca, mas ele estava lá e estava presente, tá bom? Então vamos avançar, irmãos, em nosso estudo. Vamos para o capítulo 2, tá? Peço que os irmãos abram em seu livro a partir da página 57. Capítulo 2, irmãos, nós vamos estudar um pouquinho sobre números na Bíblia e qual a representação desses números de uma forma tipológica para o nosso estudo. Vamos lá. Vamos começar, irmãos, pelo número 1, claro, né? O número 1, irmãos, ele tem uma tipologia bem interessante, porque o número 1, ele representa a supremacia divina. Nós vemos que o número 1 ele é empregado dentro da Bíblia por 1898 vezes. Ou seja, por 1898 vezes o número 1 ele é citado. Mas o que isso significa? Nós vemos que existem alguns significados. Primeiramente, vai representar a supremacia divina. Em segundo lugar, nós podemos usar a representação de que existe apenas um único Deus. Ou seja, um único Senhor, um único Deus. E por isso o número 1 ele tem a sua representatividade, tá? Nós vemos também que além do número 1, existe ali o número 2. O número 2, primeiramente, vai representar ali a segunda pessoa da Trindade. E além disso, irmãos, ele também representa a forma como Cristo ordenou que o evangelho fosse pregado. Em Mateus capítulo 18, versículo 16, nós vemos que Cristo ele é bem claro aos discípulos quando ele fala, olha, quando vocês forem pregar, se não quiserem te ouvir, leve mais alguém para que seja testificado, testemunhado. Eu vou ler aqui para os irmãos e diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas toda palavra seja confirmada. Então a gente vê que o número 2 ele tem uma representatividade também na forma como o evangelho deveria ser pregado, tá? Temos o número 3, vai representar a Trindade Santa, né? No caso, a terceira pessoa da Trindade e a Trindade no modo geral ali dos três, né? E também, irmãos, vai representar algo interessante. Além de ter essa representação santa, nós vemos que o número 3, ele tem uma representatividade dentro da Bíblia bem interessante, porque em Isaías capítulo 6, versículo 3º, capítulo 6, versículo 3º, nós vemos que os anjos, né, os seres celestiais, a qual Isaías viu, eles proclamavam santo, santo, santo. Por 3 vezes proclamavam o nome santo de Deus. Nós vemos também que dentro do templo, irmãos, dentro do tabernáculo, havia uma divisão. E que divisão era essa? O tabernáculo ele era dividido em 3 partes, quais sejam
o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ou seja, vemos aí novamente o número 3 sendo representado, tá? Nessa divisão dentro do tabernáculo. Então ali havia a divisão do átrio, do lugar santo e do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Dentro do Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, tá? E esses lugares eram divididos por cortinas, que foi o que a gente viu anteriormente aqui quando a gente falou sobre os véus do templo, tá? Havia uma cortina que separava o átrio do lugar santo e uma cortina um pouco mais grossa, um pouco maior, mais espessa, que separava ali o santo dos santos, tá? No lugar onde a glória de Deus descia, enfim. Então, percebemos aí essa representatividade. Temos também, irmãos, o número 4, tá? O número 4 tendo aí a sua representação. Por que o número 4 tem essa representação? Representa muito, irmãos, a criação, né? Ali em Isaías capítulo 11, versículo 12, mostrando que todas as coisas foram feitas e que o evangelho seria pregado em todos os confins da terra. Então, o número 4 tem essa representatividade que é bem interessante, tá? Vemos também o número 5 como uma representação da revelação das escrituras para os homens. Por que a revelação? Porque nós vemos, irmãos, que o número 5 vai fazer menção aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tá? Ou seja, um livro um número a qual foi representado por livros que trouxeram ali a escritura de forma escrita para os homens. Porque até então, irmãos, as palavras divinas elas eram transmitidas de forma oral, de pai para filho, de neto para bisneto, enfim. Não havia nenhum escrito. Então, ali a partir de Moisés, surgiu ali os escritos, através das tábuas da lei. E o número 5 representa isso, a quantidade de livros que foram escritos, tá? O Pentateuco. O número 6, irmãos, que também é conhecido como o número do homem, muito pelo fato do homem ter sido criado no sexto dia da criação, né? Então, há essa representatividade. E, por fim, o número 7, que muitos chamam de número perfeito, número de Deus, enfim. O número 7, irmãos, ele tem um significado muito importante e interessante, porque nós vemos que dentro da Bíblia Sagrada existe toda uma representatividade do número 7, mais precisamente no livro do Apocalipse, irmãos. Quando nós vemos ali que no livro do Apocalipse existem 7 castiçais, 7 igrejas, 7 pastores, 7 ais, 7 trombetas, 7 cálices, 7 bem-aventuranças. Então perceba que o número 7 ele tem uma representatividade um pouco maior, até mesmo dentro do livro do Apocalipse, tá? Então nós vemos a tipologia desse número e o antítipo dele se cumprindo ali na sua representatividade, em modo geral, tá, irmãos? Vamos avançar. Capítulo 3º, irmãos. Capítulo 3º. Tá? Capítulo 3º, nós vamos falar sobre homens que são tipo de Jesus, tá? E aqui não confunda, tá? Não estamos falando sobre homens que são igual a Jesus, não. Estamos falando sobre homens que têm a sua representatividade igual a de Jesus, que representam ali de forma tipológica e que logo mais à frente nós vimos a antipologia deles se cumprindo, tá bom? Abram aí os seus livros a partir da página 70, que nós vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? A partir da página 60, capítulo 3º. Vamos começar falando sobre José. E José, irmãos, ele tem uma representatividade tipológica até maior do que se imagina para com Jesus. Porque perceba, a partir ali da página 69, que existe uma representatividade muito grande. Vamos lá ver qual que é ela. Primeira delas, nós vemos que José ali tem uma tabela que nós podemos ver, ele alimentava ali o rebanho, e Cristo sendo o bom pastor. Nós vemos que ele recebeu uma túnica, assim como Cristo também recebeu. Ele era odiado pelos seus irmãos, assim como Jesus também, nosso Cristo, foi odiado pelos seus irmãos. Não acreditaram nele, assim como também não deram crédito na pregação de Cristo. Ele sofreu o peso da inveja, assim como Cristo também foi entregue por conta da inveja que sentiram no seu ministério. José foi um mensageiro do amor, assim como Cristo também foi um mensageiro do amor. Conspiraram contra José, assim como também conspiraram contra Cristo. Nós vemos também que José ele foi vendido por moedas de prata, assim como Cristo também foi vendido.
foi humilhado e depois exaltado. Cristo também foi humilhado e depois foi exaltado com a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, recebido em glória pelo Pai. Nós vemos que José tinha autoridade sobre o Egito, assim como Jesus tem autoridade sobre o mundo. E para finalizar, nós vemos que José, ele era maior que os outros presos e também saiu para governar, assim como Jesus, no meio dos ladrões, ele era o maior, né, que os outros, e ele saiu da cruz para reinar o mundo. Então a gente vê que existe uma comparação muito grande aí entre José e Cristo, tá, irmãos? Mas nós poderíamos parar só por José e já estaria de bom tamanho, mas a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Vamos falar sobre Adão e qual a representatividade tipológica de Adão e Cristo. A representatividade, irmãos, ela é muito grande porque nós vemos que Adão, Cristo, ele foi ali considerado como o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque nós vemos que Adão, ele foi o primeiro homem a ser criado, certo? Adão, ele foi o primeiro homem a ser criado e na sua criação ele desobedeceu a Deus. Por ser desobediente, ele foi expulso do jardim. E com isso, irmãos, Adão trouxe condenação a toda a humanidade. E o que isso tem a ver com o nosso Cristo? Tem tudo a ver, irmãos. Porque enquanto o primeiro Adão pecou contra Deus, o segundo Adão, sendo Cristo, ele reverenciou e obedeceu à vontade de Deus. Enquanto Adão teve curiosidade para o mal e ouviu a voz do diabo, Cristo não teve curiosidade para o mal e, muito pelo contrário, não deu crédito à voz do diabo, mas repreendeu ao diabo e ouviu a voz de Deus. Assim como Adão, por um único homem, entrou o pecado na humanidade, também por um único homem, sendo Cristo Jesus, o segundo Adão, entrou a restauração, entrou a graça e entrou o perdão para a humanidade. Louvado seja Deus por isso. Então, entendam, irmãos, que enquanto Adão ele é representado ali como o primeiro Adão, o homem que por ele entrou a condenação no mundo, Jesus sendo o segundo Adão, por ele entrou a graça e entrou o perdão para com a humanidade. Correto? Vamos finalizar aqui falando sobre Davi. Davi que era rei sobre Israel, ainda como reino unificado. E Davi, irmãos, a partir da página 78, ele tem uma representatividade grande também, porque perceba que quando Jesus era mencionado nos evangelhos, por várias vezes existe a expressão Jesus filho de Davi. E por que Jesus filho de Davi? Porque nós vemos que Jesus, em Mateus capítulo 1, Jesus ele veio da linhagem real de Davi. E quando citam e apontam Jesus como sendo filho de Davi, é como se em outras palavras estivessem dizendo Jesus, o rei de Israel, Jesus, o rei estabelecido por Deus, tá? E nós vemos que Davi, ele foi ungido por Deus, assim como Jesus também foi, reinou sobre Israel, assim como Cristo reina sobre o mundo. Então existe esse comparativo, tá? E aqui, para a gente encerrar, e aqui de fato a gente vai encerrar esse capítulo 3, nós vamos falar também sobre Noé, na página 73, tá? Por que Noé? Porque nós vemos que Noé ele era um descendente direto de Adão, tá? Filho de Sete, Sete, filho de Adão, e através de Sete veio ali a sua descendência e por fim Noé. E Noé, irmãos, no capítulo 6, versículo 8, nós vemos que ele foi o único a qual foi encontrado graça ao único a qual foi encontrado graça e misericórdia por parte de Deus para com ele. Porque enquanto a nação estava corrompida, perversa, afundada no pecado, Noé, ele estava guardado ali por Deus. Ele havia guardado a perseverança, havia guardado as palavras de Deus em seu coração. E com isso, o que a gente percebe? A gente percebe que através da arca, existe ali uma tipologia bíblica, porque quem está dentro da arca está salvo, está liberto, está salvo da condenação do mundo. Mas quem estava fora estava morto pelo pecado, pela consequência do pecado na humanidade. Então Cristo ele tem essa representatividade. E Noé, ele era um homem que nós podemos dizer que era um tipo de Jesus. Porque através dele, através da construção da arca, os animais foram salvos, a sua família foi salva.
da destruição que veio por interferência divina, né, comandado pelo dilúvio, tá? Então a gente percebe isso, irmãos, e nós vemos que dentro da Bíblia Sagrada, homens que se deram ali, que se doaram para a obra de Deus, são considerados como o tipo de Jesus, tá bom? Vamos avançar? Vamos para o capítulo 4. O capítulo 4, irmãos, diferente do diferente do terceiro, perdão, o terceiro vai falar sobre homens que são tipo de Jesus. O capítulo 4 vai falar sobre mulheres que são tipos da igreja, tá? E vamos aí, irmãos, avançar, vamos para a página de número 86, 85, 86, e vamos entender primeiro sobre Eva. Que Eva, ela foi a esposa do primeiro Adão, certo? E com isso, irmãos, ela é apresentada como a mãe de toda a nação, né? Como a mãe de toda a humanidade, porque por meio dela veio todo o homem, tá? E perceba que por Eva ser a esposa do primeiro Adão, a igreja em si, ela é a esposa do segundo Adão, de Cristo. Então perceba, irmãos, a representatividade, a tipologia entre Eva e a igreja, porque Eva, sendo a esposa do primeiro Adão, ela é um tipo, ou seja, ela é a tipologia. E a igreja, sendo a esposa de Cristo, é o antítipo, ou seja, já é o cumprimento dessa tipologia. Os irmãos estão conseguindo entender? Percebam que Eva, ela tem uma representatividade muito maior, porque ela foi a esposa do primeiro Adão, ela foi a mãe de toda a nação, e ela cedeu aos desejos da carne ali por intermédio de uma tentação do diabo. E da mesma forma, irmãos, a igreja, ela é tentada pelo diabo todos os dias. Não que ela venha ceder, mas que ela é tentada pelo diabo todos os dias. Então percebam, irmãos, esse comparativo, essa tipologia entre Eva e a igreja, tá bom? Vemos também, irmãos, o exemplo de Sara, porque Sara, irmãos, ela foi a mãe de Isaac, filho da promessa, assim como nós, igreja, assim como a igreja, irmãos, ela tem a representatividade de todos os crentes, né? Todos aqueles que são filhos de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então aqui a gente consegue ver que Sara também tem uma representatividade direta, como sendo ali a tipologia da igreja de Cristo. Podemos ver também, irmãos, o exemplo de Ruth. Ruth é um exemplo clássico do que seria uma mulher de forma tipológica representada da igreja. Por quê? Porque Ruth, irmãos, Ruth ela era moabita. Ruth ela não era israelita, ou seja, Ruth não pertencia ao povo de Deus. E como que Ruth entrou no contexto? Nós vemos que quando Noemi encontra Ruth, Noemi estava nas terras de Moabe, tá? Uma terra que era uma terra pagã, que não era uma terra ali do povo de Deus, que a sua origem se deu por pecado, né? Os irmãos conhecem a história bíblica, que Ló deitou-se com suas filhas e através desse pecado surgiram uma criança por nome de Moabe, que logo em seguida deram origem aos Moabitas, que por fim tempos depois vieram a dar muito trabalho ao povo de Deus, em guerras, enfim. Então perceba que um pecado do passado ele influenciou no futuro, tá? E o que isso tudo tem a ver com Ruth? Ruth estava numa terra distante, ela era idólatra, adorava outros deuses, mas quando ela viu a oportunidade de ir para Belém, que significa casa do pão, ela estava ali em Moabe, estava com sua sogra Noemi, que também já era viúva, né, por o seu esposo ali, Elimeleque, já havia morrido, juntamente com seus filhos, todos efrateus, todos de Belém, saíram de Belém, foram a Moabe e em Moabe faleceram. Ela encontra Ruth e as duas vão para Belém. E o que isso tem a ver com uma tipologia da igreja? Porque assim como Ruth abandonou os pecados, assim como Ruth abandonou os seus ídolos, abandonou a sua terra para ir ao encontro de Belém, assim também, irmãos, a igreja abandonou os seus deuses, abandonou os seus pecados, abandonou a sua vida pregressa para ter um encontro verdadeiro com Cristo, para que a sua vida viesse a ser transformada e pela graça do nosso Senhor viemos encontrar a redenção de nossos pecados, tá? É como se Ruth, em outras palavras, estivesse falando para Noemi assim, de que me vale os deuses de Moabe se em Belém eu posso ter o Deus verdadeiro,
De que me vale as migalhas de Moabe, se em Belém eu posso ter o pão da vida, o pão verdadeiro? Por isso ela deixa Moabe e vai ao encontro juntamente com a sua sogra de Belém. Aí lá nós vemos, né, conhecemos a história e sabemos que ela tem a sua vida transformada. Por isso ela é uma tipologia, né, de uma mulher que pode ser uma tipologia representada da igreja, tá? Porque assim como a igreja sofreu no mundo, mas também regressou para Cristo, assim nós vemos a representatividade de Ruth, tá bom? Então, irmãos, vamos caminhar para o fim, vamos para o capítulo 5º. Capítulo 5º, irmãos, nós vemos aqui a representatividade de outros tipos, a qual nós vamos ver. Entre eles nós temos ações, animais, eventos e frutos, tá? Vamos começar, irmãos, falando sobre ações. E que ações são essas? Pode até parecer ser engraçado, mas existem algumas ações que representam de forma tipológica a Bíblia Sagrada. Quais são elas? Tomar banho. Tomar banho, irmãos, tem a representatividade de purificar a sua alma, de regeneração. Sentar-se à mesa com autoridade representa a honra. Então, algumas ações, elas têm ali uma representatividade muito forte. A segunda, irmãos, nós vamos ver os animais. E os animais, eles têm ali o seu tipo e o seu antítipo muito forte dentro da palavra de Deus. Começando, irmãos, ali pelo carneiro, que é um exemplo de Cristo, né, oferecido como um sacrifício para remir a humanidade. Nós vemos também o Cordeiro Pascual como sendo o Cordeiro Redentor, a qual a gente citou no início, né, que foi o sangue aspergido nas portas, que livrou os primogênitos da morte. Então nós vemos aí o tipo e o antítipo, né, desse cumprimento. Nós podemos ver também a serpente, que representa o diabo e seus demônios, que até hoje eles atormentam e tentam a igreja, e se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos perdidos, mas Deus é misericordioso. Então, irmãos, nós vemos aí a representação desses animais dentro da Bíblia Sagrada, tá? Temos também a representação, irmãos, de eventos dentro da Bíblia Sagrada que revolucionaram a história, né? Vontade de Deus no decorrer da história. Então vamos lá, primeiro evento, a expulsão de Adão e Eva do Éden, né? Nós vemos que essa expulsão, irmãos, ela deu origem aí a um novo começo para a história. Ela encerrou ali a dispensação da inocência, né? Dando ali origem ao que mais à frente nós encontraríamos como a dispensação dos patriarcas, né? Então a gente percebe que esse evento marcou muito a história. Tá bom? Também nós temos ali a destruição de Sodoma e Gomorra. Através do pecado, Deus ali destruiu com fogo e enxofre aquelas cidades, poupou a vida de Ló. Somos conhecedores da história. Nós temos também, irmãos, é, nós temos também que entender que esses eventos, eles são ali uma tipologia que vai representar algo que é divino, que vai representar ali a pessoa de Cristo mais à frente, tá? Como, por exemplo, como citamos anteriormente, aqui vamos reforçar, o próprio evento do dilúvio, né, que era uma punição contra a humanidade por conta dos seus pecados. Então perceba que isso tudo traz ali uma menção e uma reflexão sobre como devemos analisar a história, devemos analisar a tipologia bíblica e ver que Deus ele está presente, Cristo está presente em todos os momentos da história. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver também sobre os frutos, né? E o que seriam esses frutos, irmãos? São resultados positivos na vida cristã, né? Nós vemos que esses frutos, eles tipificam ali algo positivo, algo que é bom, um bom trabalho, algo que é de bom caráter para a igreja, algo que o cristão deve levar como boa conduta, ou seja, representa algo positivo, algo que é saboroso, algo que é generoso dentro da vontade de Deus, tá bom? Então, irmãos, para a gente finalizar, fazendo um aparato geral sobre tipologia bíblica, tá? Nós vemos que a tipologia ela traz uma profecia, um evento, enquanto o antítipo, né, dessa tipologia traz ali o cumprimento dessa profecia. Ou seja, em um modo geral, nós vemos que Cristo está presente em todas as partes das Escrituras. Ele é a Escritura, irmãos. Então, ou seja, a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é.
Então, com isso, a gente consegue entender que Cristo está presente em todos os momentos e que a sua vontade, irmãos, ela sempre foi em mostrar para o homem o caminho correto a se seguir, mostrar que somente por Cristo encontraremos a salvação e que por meio dele a igreja estará salva e liberta, tá? E por fim, encerramos aqui, irmãos, mais essa aula. Quero agradecer a cada um dos irmãos pelo estudo, pela parceria de sempre, por estar empenhado nos seus estudos. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter uma boa aula, continuar firmes e perseverantes nos estudos, entendendo a importância dessa disciplina e assim estudando e tendo ali um crescimento espiritual e teológico, intelectual ainda maior em suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.